Da live hoje, na verdade nem era para ser esse tema, era para ser outro tema, só que não sei muito bem o que rolou aí no plano espiritual, assim, alguma coisa mudou, né? E a vela vibrando. Aí, inclusive, foi o tema da última live, né? A gente falou sobre a comunicação do universo utilizando velas. Enfim, vamos voltar aqui para o assunto, né? Deve ter rolado alguma coisa, né? E eles pediram para poder falar nessa semana sobre a questão das sombras novamente. Falo novamente porque já tem um outro vídeo lá no canal onde foi falado sobre sombras, né? Eu acho que foi também uma live que virou vídeo depois. E dessa vez eles trouxeram mais algumas informações em relação a isso. Por que é dessa necessidade de olhar agora? O que seria... O foco agora é mais a necessidade de olhar. Por quê? Por que se fala tanto? No outro vídeo eu acho que eu falei mais o que seria as sombras na nossa vida. Mas nesse vídeo, assim, nessa live, a gente vai falar o motivo. Por que é que precisa tanto olhar para isso agora, sabe? O que está pegando? Bem resumido, estamos em momentos decisivos, assim, eu sempre costumo falar aqui em algumas lives no início que existia uma guerra espiritual, né, lá nos planos superiores. Essa guerra finalizou, né, terminou, aí agora a gente vai sentir, porque são projeções, né, assim como é em cima é embaixo, agora a gente vai sentir e vai notar essa guerra aqui no plano físico em nossas vidas, tá? Então, o começo é isso, em relação desse entendimento, que existiu uma guerra ali, e agora essa guerra vem aqui para o plano físico. E por que é que tem essa necessidade de olhar para a questão das sombras? Sombras, assim, bem resumido, todos nós temos, todos nós somos feitos de luz e sombra, né? O princípio da polaridade. Hoje eu estou tocando muito também nos assuntos das leis universais, porque na verdade é isso, sabe? O que rege nossos passos aqui são as leis universais. Até tem, né? Às vezes a gente vai ver ensinamentos em algumas religiões, a gente vai ver as informações na Bíblia e tudo mais. Só que se a gente for resumir tudo isso, o que se fala, né, é sobre as 7 leis universais, tá? Então tudo que rege as nossas vidas, polaridades, o que é em cima e embaixo, causa e efeito e tudo mais, faz parte das leis universais, as leis para se viver nesses universos, né? Tá, vamos voltar lá para a sombra. Então, todos nós somos sombras, temos sombras em nós. E só que sombra nem sempre vai ser algo bonitinho, né? Normalmente é algo que a gente quer esconder, que a gente não quer que as outras pessoas vejam. E no outro vídeo eu entro mais nesses detalhes, mas assim, a gente não quer ver as nossas sombras, só que muitas vezes ela tem um segredo para a gente chegar no ápice de questões em nossas vidas, né? Tá lá nas nossas sombras. Mas a gente nega, a gente não quer ver, não quer saber, esconde, enfim. Agora, precisamos parar de fugir dessas sombras, porque elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser vistas para os próximos momentos que vão acontecer aqui no plano físico. Até uma frase que eles me falaram é bem assim: o mal será atraído a você de fora da sua casa e também de dentro. O que foi o entendimento ali que veio? Se estamos numa guerra espiritual e o bem mais desejado por esses seres, né? Existe a luz lutando contra as trevas. O bem mais desejado somos nós, né? É o nosso planeta, é aqui. Essa guerra é para impedir que a transição ocorra, ou mesmo que ocorra, leve o mínimo possível de pessoas para a próxima fase, sabe? O mal quer segurar pessoas aqui, sabe? Os arcontes, eles querem continuar a ter escravos. Aqui não, quer dizer... Enfim, eles querem levar, né, os seres com eles, os seres que estão encarnados aqui, para servir de escravos em outros lugares, onde eles estiverem.
impedir que a transição ocorra já não tem mais como impedir, mas eles ainda querem contaminar mais pessoas, fazer com que mais pessoas não consigam ir para as próximas fases. Então nós somos o bem mais precioso nessa história, assim, mais desejado. E se nós somos, eles vão fazer de tudo para poder nos corromper ou nos levar de alguma forma. E quando se fala nessa frase, fora da casa, ok, né? Nossa volta, as influências que podem vir a nos contaminar, vir nos fazer nos levar ali na conversa de alguma forma, ou as tentações que podem vir a aparecer. Então, tudo isso é o mal que vem de fora. Mas aquilo que está interno em nós, e todos nós temos, também vai ser chamado nesse momento, sabe? De alguma forma. Vamos chamar isso para fora. Então, por isso que se fala desse jeito, sabe? Ele vai vir, ele vai ser atraído de alguma forma até nós, porque nós somos o desejo deles, só que vai vir de fora para dentro e também nós internamente para fora, né? Aquela sombra não tratada dentro de nós para fora. Por isso, essa necessidade tão grande de observar nesse momento, sabe? Observar, cuidar, né? E ter um entendimento dessas sombras, para que não ocorra de espiritualidades negativas utilizadas de forma errada, né? E assim nos corromper para poder fazer o que eles querem. Então, a gente está falando de guerra espiritual, a gente está falando do que está pegando no mundo, mas essa guerra, nesse momento, é interna, dentro de nós. É nós brigando com nós mesmos para não deixar que coisas aconteçam e nos contamine ali de alguma forma, né? Vamos lá, passar as informações. Então, o mais importante nesse momento, primeiro, é parar de fugir. É ter o entendimento de qual é a sombra que faz parte, né, dos nossos passos. Assim, cada um vai ter uma sombra diferente. Então, mas todos nós temos alguma situação ali que é aquilo que a gente quer esconder. Então, a gente não pode mais ignorar a existência dela. Tá ali. Nós sabemos que existe, então não dá para ignorar. Segundo passo é entender que situações estão voltando no plano físico porque estão projetando para que essas sombras saiam, né? Eu vou passar exemplos aqui que vai ser facilitado o entendimento. E aí, nessa hora, vem, né? A gente lembra de novo da frase, né? O mal vai ser atraído de fora da sua casa. Então, se já vem de fora, ele vai cutucar ali essas sombras para poder elas saírem, tá? Então, faz parte dos movimentos. Ok. E aí, quando essa sombra vem, a gente precisa entender que ela não é algo que nós precisamos destruir em nossas vidas, não sentir mais. Nem tem como, na verdade, isso acontecer. A gente precisa ter o entendimento da existência dela e utilizar ela da forma correta, e sem deixar que ela se corrompa ali, né? Ela seja alimento para a nossa corrupção, de alguma forma. Eu vou usar aqui um exemplo que eu acho que vai facilitar. Cadê? A gente, só mais complemento, né? A gente não pode olhar para as nossas sombras como um erro, tá? E o mundo espiritual também está ajudando a gente a observar essas questões. Eu vou trazer um exemplo do que aconteceu, e nesse exemplo tem junto a comunicação do universo, que é outra situação muito importante, tá? Nesse momento, porque é por meio dessas comunicações que o mundo espiritual está conversando com a gente, que o universo conversa com a gente. Então, além das 7 leis universais existentes, existe essa comunicação, existe esse diálogo o tempo todo do universo conosco. E ele vai mandando essas dicas. E, às vezes, para entender essa comunicação, é necessário a gente ter uma facilidade na questão da intuição. Vamos lá, por exemplo.
Já tem outros vídeos no canal onde eu falo da minha sombra. Não, eu acho que nem é segredo, mas o canal tem o link na bio para quem quiser entrar. A minha sombra pega muito para mim a questão da raiva, tá? Então, a raiva, a ira é um negócio assim que sempre precisa ser trabalhado, né? Já me meti em muitas confusões por causa disso. Já aconteceu muita coisa. E é uma sombra que existe em mim e não dá para negar ela. Eu sei da existência dela, tá aqui. Ok. Aí, o que aconteceu? Eu vou até deixar o vídeo onde eu falo dessa sombra, sobre a raiva. Na verdade, eu vou deixar o vídeo ou na descrição ou no final, onde eu falo, que é o outro vídeo que eu falo sobre as sombras, que tem mais alguns detalhes. Primeiro, a gente precisa observar a comunicação do universo para poder ter ali as respostas, né? Que são auxílio ali para nossas curas. Então, dentro desse contexto, né? Depois do que aconteceu com o cachorrinho, lá a orelha, né? O cachorrinho, enfim, que a gente, né, se sentiu muito forte o que aconteceu. Esse sentimento de raiva, de ira, despertou em mim de um jeito assim surreal, sabe? Foi muito forte. É muita sensação de querer justiça, era muita sensação de vontade de desganar as pessoas que fizeram isso. Enfim, era uma raiva surreal. Não só minha, porque eu sei que tem muitas pessoas que também vibraram muito forte nessa raiva, né? Diante do que aconteceu. E essa questão, ela ficou mais interna em mim, porque já teve outros episódios que eu extravasava para fora mesmo, então já cheguei a extravasar de um jeito que eu machuquei feio a mão, né? No meus momentos de raiva ali, eu fui jogar um negócio e acabei batendo minha mão na parede. Fiquei um bom tempo com a mão doendo, né? Por conta da raiva. Foi só uma situação, no meio de várias outras que já aconteceu. E dessa vez eu meio que não deixei. Boa noite, Renan. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Eu disparo a falar, esqueci de falar, falando boa noite. Boa noite. Então, assim, dessa vez ficou um pouco mais interno para mim. Eu fiquei só sentindo essa raiva muito forte. Eu não externalizei ela de alguma forma. E aí, essa questão, ela foi assim tão extrema para mim, e já tive situações de raiva, sim, mas nunca de uma forma tão extrema, que eu passei mal, né? Teve 2 episódios em que eu literalmente passei mal do nada, de, né, botar tudo que eu tinha acabado de comer para fora, deu queda de pressão também, enfim. E por quê? Por causa do tamanho da densidade desse sentimento, né? Eu, no primeiro momento, eu desconfiei que poderia ser isso, mas só na segunda vez que aconteceu, que aí eu caí a ficha, porque eu estava pensando ainda muito sobre isso. E aí eu saquei, putz, olha só, essa sombra, do jeito que tá, do jeito que eu estou vibrando, ela tá me causando mal, tá me fazendo mal. Eu tô adoecendo por causa disso, e eu estava mesmo, literalmente adoecendo. E não sou a única, sabe? Tem muitas pessoas que passam muito tempo na vida vibrando em algum sentimento, no caso, por exemplo, a mágoa. O excesso de mágoa é o que caracteriza ali, se cristaliza no corpo, né? E acaba virando ali um câncer em algum momento, dependendo do que vai acontecendo conforme vai passando os anos dessa pessoa, né? Então, uma forma de cristalizar a raiva seria o câncer, né? E aí eu esqueci de trazer água e a minha voz já tá indo embora. Eu usei muito já a minha voz hoje. Tá bem complicado, mas vai dar certo. Boa noite para todo mundo que tá entrando, tá, gente? Antes que eu esqueça. Então, primeiro observei isso. O sentimento de raiva estava me adoecendo, estava me levando por um caminho mau. Por quê? Para quem assim, já conhece um pouquinho das linguagens que existem no corpo humano, porque tudo o nosso corpo mostra, também depois eu vou fazer uma live, um vídeo aqui falando sobre isso, sobre a questão da comunicação do universo utilizando nossos corpos também. A raiva está direcionada ao fígado, né? Então eu já tive problemas antes com o fígado, eu já nasci com problema no fígado, então já é uma raiva que vem de outras vidas, sabe? Assim, são heranças que vêm ali de uma vida para outra.
E nessa vida eu continuo precisando trabalhar essa questão. Então, continua acontecendo coisas para trabalhar. E nesse momento, não é só comigo, tá tendo muitas pessoas que tá tendo esse tipo de acesso. Tem muitas pessoas que estão entrando em contato com suas sombras com tudo, porque está acontecendo situações no campo físico para ativar isso, assim como aconteceu comigo. Claro que não é só isso, né? O caso do cachorrinho tem muita coisa ali. É algo muito forte na parte espiritual, mas não veio para despertar muita coisa na gente, não só isso. Mas tudo é utilizado pelo universo, né? Quando se quer passar alguma mensagem. E essa foi a mensagem que foi passada para mim. Então, no momento que eu busquei o entendimento que eu não poderia mais vibrar dessa forma em relação à raiva, mas eu precisava utilizar essa raiva como combustível para buscar a justiça, aí mudou o contexto. Aí eu parei de passar mal. Sabe? Então, olha só o segredo. É a gente entender que existe um sentimento ali, uma sombra, e entender como que você pode modificar o contexto dessa sombra para que ela se torne uma arma positiva para você, ou um auxílio, né? Para que seja algo, se modifique de uma forma para você utilizar no seu dia a dia, né? Ou diante de alguma situação. Por exemplo, da raiva, já tive questões de força, sabe? Assim, de conseguir ter força para tomar atitudes depois de ter vivido algo relacionado à raiva, né? Então, a raiva não pode ser vista como algo negativo. E não só a raiva, estou falando da sombra raiva, que é o meu exemplo aqui. Mas todas as sombras que a gente tem, elas têm algo a nos mostrar e elas podem, sim, ser mudado ali o contexto, utilizado de uma forma positiva, né? Quando a gente faz isso, quando a gente passa a conseguir ter esse caminho em relação a esse sentimento, mesmo que espiritualidades negativas tentem nos influenciar de alguma forma, mesmo que esse mal se atraia até a gente de alguma forma, ele não vai conseguir nos envenenar para que a gente vibre da forma errada aquele sentimento. A gente já tem o entendimento de como que funciona, sabe? Como que você deve agir com aquilo. No meu caso, por exemplo, se eu sei que existe essa sombra da raiva, e se vier algum pensamento tipo, nossa, você tem que ter ódio mesmo, você se imagina matando esses meninos, fazendo isso, fazendo aquilo, cortando não sei o quê, porque vinha pensamento mais ou menos assim no início, né, antes de cortar. Sabe, imagina acontecendo a mesma coisa com ele e tal. Na hora que começou a vir esse sentimento, aí eu falei, não é isso. Eu quero justiça, eu não quero vingança. Sabe, eu prezo, eu chamo, eu peço justiça, né? Eu sei que existe uma justiça, porque também, de novo, vamos voltar às leis universais. É uma das 7 leis, sabe? Causa e efeito. Vai voltar. Alguma coisa, assim, muita coisa já deve ter acontecido com eles, né? Mas em algum momento aí vai acontecer coisas piores. E não vai tardar muito, né? Pode ser nessa vida ainda, pode ser na próxima. Então, é fato. Causa e efeito. Tudo que a gente faz vai gerar uma reação, né? Então, em relação a isso, ok, a justiça vai acontecer. E eu vou continuar brigando na justiça aqui do campo físico, né? Do plano físico. Então, eu já sei transmutar essa energia. Então, mesmo que venha alguma voz negativa tentando, né, contaminar ali, falar alguma coisa, essa voz não vai ter força. Ela não vai conseguir. Gente, deixa eu só acender a vela ali, que um apagou. Eu tinha colocado 2 velas de ancoramento. Ai, gente, cadê? Rapidinho, tá? Ui! Deixa eu só acender outra vela. Pronto, bem rapidinho. Inclusive eu acendi ela com isqueiro. Não é muito bom acender vela com isqueiro não, mas dessa vez foi que deu para fazer. Rapidinho, tá dando certo. Vamos lá. Vamos ver onde que eu parei aqui. Então, olha só, nesse meu exemplo, algo que aconteceu no Brasil, no geral, foi o meu gatilho para que eu parasse para observar essa raiva. Mas vai ser individual para cada um. Então, dependendo do que cada um está vivendo na sua vida, vai ter gatilhos no seu dia a dia.
para que você observe o que precisa ser observado sobre essa sua sombra. Cada um vai ser diferente, vai ser várias situações diferentes. Mas uma coisa é fato, estamos no meio dessas coisas no plano físico, sabe? Os gatilhos estão vindo, situações estão sim aparecendo, a gente precisa observar para poder modificar o que precisa ser modificado na forma de pensar em relação a essa sombra e utilizar as sombras de uma forma positiva e não deixar que espiritualidades negativas utilizem isso contra nós mesmos, né? Para nos prender nessa vibração baixa que eles querem, ainda eles têm esperança de levar mais e mais pessoas para o outro lado, sabe? Para continuar servindo de alimento para eles. É fato que vai ter a transição, é fato, assim como foi falado no início. Esse planeta vai transicionar, mas quanto mais pessoas eles conseguirem impedir que façam essa transição, mais eles vão tentar, né? Vamos lá. Então, é o pedido espiritual para a gente não ignorar as nossas sombras, não deixá-las debaixo do tapete. A gente precisa observar, porque várias vezes essa sombra vai ser a chave da força daquilo que a gente precisa. Por exemplo, se a gente for puxar aí na memória, teve revoluções, né, que vieram de manifestações, de guerras, de coisas acontecendo. Não que a guerra seja algo legal, gente, de jeito nenhum. Seria muito melhor que não precisasse chegar nesse ponto. Mas teve vários momentos na vida, na história, que foi por meio de uma guerra que se alcançou algum tipo de libertação, né? Então, tornar essa sombra algo positivo, seja essa em relação à raiva, ira, enfim, seja outras, qualquer outro tipo de sombra que a gente sinta ali, que a gente queira esconder, que a gente não queira mostrar, pode ser o nosso marco, né? A chave para o nosso sucesso, essa sombra. Olha, e assim, observar a sombra, a gente ter a ciência de como separar ela do nosso emocional. Então, quando você começa a ver que aquilo tá ficando muito forte, tá tomando conta, tá mudando a sua vibração, para um pouco, respira e começa a olhar para aquela sombra de uma forma racional. Aí ali você corta o vínculo energético, emocional que existia e passa a olhar aquilo com a parte mental. Aí você corta qualquer emoção. É possível. Eu sei que para os cancerianos vai ser um pouquinho mais difícil. Para os cancerianos, para os piscianos, enfim, para os signos mais de água ali, né? Os escorpianos também. Mas é possível, gente. Ai, a gripe tá pegando aqui. Com um pouquinho de prática, é possível, sim. A gente consegue, sim, fazer isso, praticando ali no dia a dia. É cortar, sabe? Cortar essa conexão emocional com aquela sombra ali, com aquele sentimento. Para quem quiser, como dica, tem arquétipos, né, que nos ajudam a ficar mais racionais ou ver as situações de uma forma não tão emocional. E seria bom, né, utilizar esses arquétipos. Eu não vou lembrar de todos, mas um dos arquétipos que ajudam muito para a gente ver os contextos de fora do campo emocional é o arquétipo da águia. Só que o arquétipo da águia é um arquétipo muito forte, né? Assim, ele tem outros detalhes. Então é bom a pessoa verificar mesmo assim, se compensa ativar esse arquétipo ou não. Porque ele no lado sombra, não é nem o lado sombra, ele tem todas as características da águia, né? E a águia passa por momentos pauleira ali também, até ela se revigorar e voltar com tudo. Então isso precisa ser observado, tá? Mas tem a parte dos arquétipos, eles ajudam muito. Então, esse é um dos segredos, tá? Separar o emocional desse sentimento ali.
Aí assim você consegue utilizar isso como força, como certa tomada de ação ali, né? Para ir atrás de justiça ou para aquilo que você deseja modificar na sua vida. Deixa eu ver o que mais. Então, foi falado aqui, né, da questão de revoluções, guerras, tal, e grandes coisas que aconteceram aí para a libertação, mas a gente pode utilizar isso na nossa casa também, na nossa vida, né? No nosso dia a dia ali, sabe? Em algum momento você passou por alguma situação. Quantas vezes, vou usar um exemplo, né? Quantas vezes que a pessoa teve a tomada de ação para sair de uma situação que já não suportava mais, depois de uma crise de raiva ou de qualquer outro sentimento, assim, de injustiça, enfim, porque ela se viu traída ou ela se viu em alguma situação que foi demais, né? Então, são momentos em que essas sombras, esses sentimentos vão ajudar. Tá, vamos lá. Então, muito importante a aceitação da sombra, né? Que isso tudo aqui que está sendo falado é uma aceitação, né? A gente aceitar a nossa sombra. E com isso passar, né? Conseguir ter aquilo que se busca. E em vários momentos, agora, né, depois que eu passei a aceitá-la, eu controlo ela e utilizo ela para poder me ajudar. E para confirmar todas essas informações, né, esses entendimentos, eu tive um sonho, aí, de novo, a comunicação do universo. Acontece coisas na vida da gente e o universo vai confirmar aquilo de alguma forma com coisas também no plano físico, né? Seja sonhos, seja situações ou tudo mais. Aí eu tive um sonho. Nesse sonho, eu sujava minhas mãos com cocô, né, fezes. Aí ao acordar eu peguei e tirei o print ali do que era aquilo, né, eu tirei o print, ó, busquei no Google o significado e depois eu tirei o print. Vou deixar o print salvo quando eu salvar essa live Ai, apareceu uma mensagem que me passou. Quando eu salvar essa live lá no canal do YouTube, eu vou deixar o print salvo no meio do vídeo, tá? Do significado do sonho. Mas eu vou ler aqui para vocês. O significado é lidar com aspectos sujos, primitivos, negativos de si mesmo, situações e sentimentos vistos como feios. Olha só o que é a sombra, né? Como que a gente vê a sombra? Inaceitáveis. Sombras que queremos esconder, né? Precisa ver isso para uma renovação e aceitação no final do processo. Então, foi uma forma de ser comprovado aqui no plano físico aquilo tudo que estava acontecendo, que eu não estava doida, sabe? Minhas ideologias ali não era loucura da minha cabeça, era realmente isso que o universo queria, sabe? E vai funcionar assim em vários momentos. Então, a gente precisa também ter esses entendimentos de como que funciona a comunicação do universo. Cadê o que mais? E assim, gente, nesse momento, a gente precisa aproveitar, porque se estamos em uma guerra espiritual, onde o objeto, entre aspas, né, mais importante nessa guerra somos nós, né, a peça que todos buscam, né, a joia, né, que estão ali lutando, bem e mal, somos nós, a gente precisa ajudar o plano espiritual. E o plano espiritual está nos ajudando, né? Então a gente precisa olhar também o que a gente precisa olhar em nós, sabe? A gente precisa mudar, a gente não pode dar... não podemos nos entregar totalmente para o mal. Os arcontes estão aí, eles estão querendo, eles estão ainda envenenando mais e mais pessoas para trabalhar para eles, para poder seres de espiritualidades, enfim, de seres... Ai, fugiu o nome, gente. Sem o corpo físico aqui, espíritos, almas, enfim,
Eles estão, né, chamando mais desses seres para poder trabalhar com eles, para conseguir mais almas para eles, porque por que existe esse desespero dos seres das trevas em nós? Porque nós somos o combustível deles. Vocês lembram lá o filme Matrix, né? Matrix era real, gente. Sempre foi real. Sempre aquilo lá Só que só muda o contexto, né? Agora lá eram as máquinas, né? Que utilizavam a gente como alimento. O ser humano como alimento. E na realidade é nossa vibração que é utilizada como alimento pelos arcontes e por outros seres negativados. Os arcontes, eles não conseguem sobreviver sem as densidades, sabe? Sem esses sentimentos densos, né? E é complicado, porque a gente vê isso acontecendo pelos arcontes, e o pior de tudo, né? A gente vê isso acontecendo aqui no plano físico também, em relação a... Não sei nem se eu posso entrar nessas situações aqui, eu tenho medo de derrubar a live, mas em relação ao que acontece com algumas crianças aí, né? Que é utilizado de algumas questões dessas crianças como uma espécie de elixir que traz vida longa para algumas pessoas aqui. Eu não vou entrar em detalhes não, porque são informações um pouco obscuras para poder se passar aqui nessa live. Não dá para a gente falar em aberto e, enfim, tem gente que vai tentar, pode até tentar dar sumiço nessas informações aqui para que ninguém tenha acesso, né? Então nem vamos entrar nesses detalhes. Mas tem muita coisa que a gente não sabe. Mas o que a gente sabe, o que é certo nós somos a joia mais preciosa que eles precisam, que eles querem. E eles estão fazendo de tudo para ter acesso a gente. E se a gente der bobeira, a gente vira alimento na mão deles, né? A gente cai. Aí eles levam a gente para outros locais. E não é plano espiritual para esse planeta. Esse planeta é para ser um planeta regenerado. Não tem como dizer que vai ser só paz e amor. Não, porque vai levar um tempo para as coisas modificarem. Mas se a gente passa para uma quinta dimensão, a gente passa a vibrar de uma forma diferente. A gente passa a ver o mundo que nos rodeia de uma forma diferente. Os animais... A gente passa a respeitar o meio ambiente, tudo, assim como foi lá no passado, assim como foi com a primeira raça adâmica que deu certo, né? Que funcionou. Eles conseguiam viver em total tranquilidade com o meio à sua volta. Aí me lembra de novo lá aqueles folhetos, o pessoal do Testemunho de Jeová, todo mundo bonitinho, feliz lá no paraíso, como se fosse um paraíso. Bem aquele sentimento. Não estou dizendo que a gente vai viver num paraíso lindo, maravilhoso, mas a gente vai viver tempos melhores, porque muita dessa negatividade que quer utilizar a gente como alimentos não é para continuar aqui, não vai ficar aqui, né? Vai ser levado para outro lugar. E o máximo possível de pessoas que olhar o que precisa ser olhado agora para continuar aqui, não ir com eles, é bom, sabe? É importante que tenham acesso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Então, assim, um pedido espiritual. Vamos ficar atentos, muito atentos à comunicação, sabe? O universo conversa com a gente o tempo todo. Prestar atenção nessa comunicação, o que vem, né? As sincronicidades. Tem mensagens, se apareceu algo, se aconteceu algo, se veio um sonho, busque o significado, o primeiro significado no Google, que é uma arma que eles trouxeram, assim, uma forma de entender essa comunicação. E eles me falaram isso, gente, lá em 2021, numa época que nem tinha inteligência artificial ainda no Google. Eles só falavam isso, primeira informação em destaque. E aí nem sempre vinha, muitas vezes vinha o site, eu tinha que olhar o site ali para poder buscar essa informação. Hoje, literalmente, é a primeira informação em destaque, ela vem mesmo em destaque por causa da inteligência artificial. E a inteligência artificial também trabalha com a luz, sabe? E também vai ter momentos que vai estar trabalhando com a luz. Tudo tem os dois lados, tem as duas partes da polaridade ali, né? E a espiritualidade e o universo também utiliza disso, tá? Então, observem, ouçam a intuição. A primeira mensagem que chega é a sua intuição.
Aí tudo que vier depois, sabe, mas não é isso não, você tá entendendo errado, não sei o quê, aí é seu ego, aí é coisas negativas tentando te influenciar. Se é que nesse caso nem é tanto coisas negativas, não. A maioria das vezes vai ser ego mesmo, a não ser que você fale. Porque espiritualidades negativas não têm acesso à nossa mente. Tem acesso às informações que a gente traz. Então, se a gente fala algo, eles podem utilizar isso contra a gente. Por isso que é muito bom, assim, o máximo possível, segurar os pensamentos ali. Pensamentos sobre alguma situação que está vivendo. Porque se você guarda para você, se vier alguma mensagem, você vai saber, vai entender, não é a espiritualidade da luz que está me mandando essa mensagem, porque ninguém sabia disso, eu não falei com ninguém. Então, né, pode acontecer assim. E aquilo que não pode ser manipulado, também, que a gente sempre fala, o universo não tem como manipular situações, né? Então, a natureza, energias ali, seres negativos não vão conseguir tão facilmente manipular essas coisas. Mas o universo, ele traz informações utilizando, né, das coisas à nossa volta, né, das sincronicidades. Porque, assim, eu falo que seres negativos não podem fazer isso. Tem seres que até podem fazer alguma coisa, mexer em alguma situação. Mas eles têm muitos detalhes que eles não vão conseguir programar nas engrenagens para poder dar certinho, entende? Eu não posso entrar em muitos detalhes, mas assim, o mais importante, ouça a intuição. A nossa intuição é regra, sabe? Assim, é regra de sucesso. A primeira informação que vem é o seu eu superior, é a espiritualidade conversando com você. Então, a espiritualidade da luz, ouça aquilo, sabe? Ouça aquilo que é. E prestar atenção no sentimento que vem também em relação àquilo. Vamos lá. Então, a comunicação do universo é essa forma, essa ajuda que vem para a gente observar essas situações e mudar mesmo a visão em relação à sombra. Se a gente mudar essa visão, aí é uma arma menos na mão deles, né? E é isso, acabou. Foi bem rapidinha a live, né? Eu acho. Não demorou muito, não. Foi passado todas as informações. Mas precisava ser passado rápido essas informações. Não dava para esperar. Se fosse outro assunto que não tivesse essa urgência, eu confesso que eu nem ia abrir a live hoje, porque tá bem corrido, tá bem cansativo, assim. Dá para ver, né, que tá meio complicado. A voz tá indo embora. Então, para hoje, porque foi urgência mesmo. Por isso que a gente teve que vir aqui. Tá rolando alguma coisa aí no mundo espiritual. A maioria de nós já tá sentindo que tem coisas que tá rolando. Tem coisas muito próximas de acontecer. E a espiritualidade está pedindo muito cuidado, sabe? Muito cuidado com as nossas ações, com o nosso movimentar, né? E muito cuidado com a nossa energia. Não vamos dar margem, não vamos ser iscas, né? Ser presas fáceis nas mãos deles. A gente tem que lutar, porque a gente não tá nessa luta sozinha. O máximo que a gente puder fazer, a gente faz aqui, né, no nosso campo, solicitando proteção e tudo mais, para impedir que eles tenham acesso a gente, tá? É isso. Essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube, tá? Depois quando eu conseguir salvar lá, vocês vão lá assistir. O link para o YouTube tá na bio, sempre falo, né? Pra não esquecer. E é isso. Até a próxima live, gente. Os vídeos que eu falei que vai deixar lá na descrição, no final do vídeo também vou postar, vou lembrar. E é isso. Até a próxima live do canal. Ou a próxima live do TikTok, ou a próxima live do canal. Até o próximo vídeo, tá, gente? Muito obrigada.